Bom dia! Fazendo live num horário diferente hoje. Quem for chegando por aqui me conta se é a primeira vez que tá por aqui. Eu geralmente faço live no horário do almoço, 1h30. E essa semana, como vão ter mais lives, mais temas, eu precisei mudar o horário aí para ajustar na minha agenda. Então, a gente vai estar aqui pela manhã essa semana, esse horário das 9. Hoje, na segunda, amanhã, terça-feira, e depois no sábado, tá? Então, a gente vai ter 3 dias para conversar sobre esse tema. Sejam bem-vindas quem tá aqui a primeira vez. E a gente vai conversar sobre esse tema e a ideia é que seja uma sequência, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho para vocês entenderem alguns mecanismos. Depois a gente vai passar para algumas estratégias e no sábado eu vou falar bastante de alguns conceitos que às vezes a gente vê de nutrição, de dieta, de estratégias que nem sempre cabem para a fisiologia da mulher e pro arquétipo hormonal que a gente tá vivendo naquele momento, tá? Então a ideia é quem tá aqui pela primeira vez ou quem tá começando a me acompanhar há pouco tempo, entender um pouco mais esse processo do metabolismo hormonal, que pode parecer uma palavra complexa, complicada, mas vocês vão ver que é muito simples, que eu vou tentar trazer para vocês coisas do dia a dia mesmo, com alimentos, com chás, e vocês entenderem muito, principalmente no corpo de vocês, essas conexões, né? E eu tentei trazer realmente esses gatilhos de melasma, celulite, TPM, fluxo intenso. Às vezes tem outras questões também envolvidas, mas muitas vezes a gente tem a sensação que estamos com vários problemas e parece que a gente tem que procurar um monte de especialistas, mas quando a gente olha para a causa comum de tudo aquilo, a gente vê que se a gente atuar na causa comum, se a gente olhar para esse processo de restaurar o corpo, de melhorar esse metabolismo hormonal, as coisas naturalmente vão entrando num efeito dominó positivo, que é um efeito dominó de ir se ajustando, de ir regulando todo o resto, tá? Então, espero que vocês tenham esse processo de se entenderem aqui, de algumas coisas ficarem mais claras e até de vocês começarem a se observar de uma forma diferente ao longo desses dias, tá? E já avisando vocês, então, como eu avisei, essa semana a gente vai ter 3 lives ali hoje. Amanhã a gente vai falar de alguns alimentos que podem estar piorando esse desequilíbrio hormonal que vocês vão entender hoje. E no sábado a gente vai falar se você tá fazendo a dieta certa para isso que você tá buscando aqui desses sintomas, tá? E na semana que vem nós vamos continuar, que é o que eu tô chamando de Semana da Mulher Equilibrada, então a gente tá fazendo um aquecimento essa semana, mas realmente na semana que vem vão ter aulas, então eu vou preparar um material para vocês, visual, vou fornecer alguns conteúdos extras também para quem estiver lá no grupo da Semana da Mulher Equilibrada. Então agora de manhã eu acabei de subir o link ali, Semana Mulher Equilibrada, se inscrevam lá nesse link para vocês terem esses materiais extras e para vocês também serem avisados dessas aulas, tá? Então a gente vai não vamos sobrecarregar vocês de informação, é um grupo moderado, fechado, não é um grupo que todo mundo fica falando. A ideia é realmente lembrá-las desses eventos para vocês não perderem, já que vocês estão aqui, vocês se interessam por esse tema e também vocês receberem esses materiais extras. Com esses materiais vocês conseguem já colocar algumas coisas em prática. Então eu quero que dentro dessas 2 semanas vocês saiam daqui desses encontros nossos com uma visão diferente de vocês, uma visão diferente. Até vocês vão entender um pouco melhor como analisar alguns hormônios dentro de casa mesmo. Muitos diagnósticos de alteração hormonal são clínicos, eles não são laboratoriais. Por isso que a gente consegue, com autoobservação, entender melhor os nossos hormônios, mais do que se a gente vai em um laboratório, tá? Mais do que se a gente faz um exame. É claro que os exames também são importantes de se fazer, mas como os hormônios flutuam muito, às vezes dentro de um mesmo dia eles flutuam demais. Quando a gente entende esses sinais do nosso corpo, a gente consegue entender melhor como está o nosso metabolismo hormonal também, tá? Então lembre de se inscrever lá no grupo para vocês ficarem realmente com essas informações e para vocês começarem a aplicar com estratégias de nutrição terapêutica simples, mas que a gente não pode ignorar que fazem muita diferença, tá? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses sintomas que eu trouxe aqui para vocês. E até eu queria que vocês começassem me contando, meninas,
quais desses, então eu coloquei ali no título, né? Celulite, melasma, fluxo intenso e tensão pré-menstrual, que envolve aí desde sintomas emocionais quanto físicos. Mas quais desses incomodam mais vocês hoje? E se vocês sentem que tem algum outro que está meio misterioso e que talvez esteja te incomodando, tá? E eu pensei nesse tema porque em um momento esse ano eu estava conversando com uma mulher e ela estava me contando que ela foi morar fora, em Londres, e com isso ela começou a se alimentar pior. Ela não estava comendo da mesma forma como ela come geralmente. E ela falou, Pri, eu comecei a observar que eu fiquei com mais melasma, né? Quando eu mudei essa minha rotina. E eu falei, olha só que legal, eu vou falar sobre isso, porque você estava comendo menos vegetais, e isso tem uma relação direta em como o seu metabolismo hormonal estava funcionando, e isso piorou o seu melasma. Então, muitas vezes a gente não conecta essas coisas, a gente só pensa no melasma como exposição solar, mas a gente não pensa no que pode estar vindo de dentro para fora, que está afetando a nossa pele, que está afetando essas manchas, tá? E o melasma, ele se conecta, na verdade, com 3 hormônios. Por isso que eu falo de metabolismo hormonal, porque um hormônio vai impactando no outro, e se a gente fica olhando as coisas de forma isolada, a gente não regula nada. E quando a gente olha para estratégias que regulam esse metabolismo hormonal, que são os pilares, a gente tende a equilibrar as coisas com mais facilidade, tá? Então, no melasma, por exemplo, a gente tem influência, sim, da parte do estrógeno. Então, é só a gente pensar, quem é mais afetado por melasma e celulite? Mulheres, né? Existem homens com celulite. Com melasma, acho que eu nunca vi. Vocês já viram um homem com melasma? Mas, se nós, mulheres, somos mais afetadas por essas questões, tem uma questão hormonal aí envolvendo estrógeno. Os homens também produzem estrógeno e os homens também podem ter alteração na produção de estrógeno, principalmente se são homens obesos, tá? Então eles podem ter também o que a gente chama de predominância estrogênica. Quem nunca escutou esse termo e não sabe o que é, eu já vou explicar melhor para vocês. Mas nós mulheres temos uma quantidade muito maior de estrógeno e principalmente de receptores de estrógeno. E quem fizer participar das aulas na semana que vem vai entender um pouco como que ter mais receptores nos torna mais suscetíveis a algumas coisas ambientais, mesmo que a gente não tenha muito estrógeno no nosso corpo. Então, o fato da gente ter mais receptores de estrógeno também nos torna mais suscetíveis a ter desequilíbrios por intoxicação ambiental, tá? Então, com isso, a gente pensa realmente nesse metabolismo do estrógeno afetando o melasma, mas um hipotireoidismo subclínico também pode estar envolvido e uma alteração da glicemia envolvendo um aumento de insulina também pode estar envolvido. Então, são 3 fatores que vão piorar esse escurecimento da pele, tá? Essa maior produção de melanina. E essa produção de melanina, só para vocês terem uma ideia como as coisas são muito conectadas, e por isso que eu adoro estudar o corpo humano, então, a melanina, ela vem de um aminoácido que é o precursor, né? Então, um precursor mais imediato é a dopamina, que é um neurotransmissor. E antes disso é a tirosina. Então, quando a gente pensa em um aminoácido, que é a tirosina, a gente pensa, muitas fontes de proteína animal. Quem tem baixa tirosina pode ter um hipotireoidismo subclínico, tá? E a dopamina, então, quando uma pessoa tem muita dopamina e não consegue eliminar de uma forma suficiente, ela pode ficar ansiosa, ela pode ter dificuldade para dormir. Mas se é uma pessoa que tem pouca dopamina, é aquela pessoa que começa 1 milhão de coisas e não consegue terminar nada. É aquela pessoa que abre uma janela do computador, daí tá na metade do pensamento, já abre outra, e aí tá lavando louça, daí ela lembra que tem que fazer alguma coisa fora dali, ela vai, e aí fica um monte de coisa começado e nada terminado. E às vezes dentro do nosso contexto de vida também, né? Você começa um relacionamento, ou você começa um projeto e você quer coisa nova toda hora. E a gente tá muito viciado nesse processo da dopamina com as redes sociais, mas só para vocês entenderem que essa detoxificação de dopamina também tá muito próxima da detoxificação de estrógeno. Então, uma pessoa que tem dificuldade de detoxificar a dopamina, que tá ali muito ansiosa, agitada, com dificuldade de dormir, com tensão no pescoço, né, com dor muscular, também pode estar tendo dificuldade de detoxificar o estrógeno dela. E tudo isso, por acaso, tem alguma relação indireta com o melasma também, tá?
Então, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, ó. Melasma, celulite melasma, fluxo intenso, TPM. Quem falou TPM, me conta o que vocês sentem especificamente. Se é mais uma questão emocional ou física, né? TPM mês inteiro e muita acne. E aí é muito de uma flutuação ao longo do mês, né? A gente pode realmente ter sintomas não só no período pré-menstrual, a gente pode ter sintomas na fase ovulatória e a gente pode ter sintomas no período menstrual também, tá? A gente pode ter uma alteração no período menstrual. Cansaço físico e mental, fluxo intenso, melasma, celulite, TPM, acne. Legal, acho que estamos bem alinhadas, tá? E aí, meninas, vamos começar então. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Lipedema. Eu quero. Tô pensando em fazer uma live só de lipedema, talvez extra, tá? Daí vocês podem até. Aqui, onde vocês estão me vendo, tem uma câmera, e aí depois tem duas pessoinhas, e tem depois uma bolinha com um ponto de interrogação dentro. Se vocês clicarem ali, vocês vão mandar uma pergunta dentro da caixinha e eu consigo responder depois pra vocês, tá? Então, essa parte do lipedema é algo, quem tiver, me conta ali, que dependendo se tiver bastante pessoas interessadas nisso, eu faço um material sobre isso também, tá? E aí, ó, é bem o que, acho que é Ju, não sei, né? Mesmo alimentando bem, fazendo atividade física e nada essa gordura do quadril sair. E é isso que eu quero falar. O que acontece... Por que vocês já pararam pra pensar por que alguns locais do nosso corpo tendem a acumular mais gordura? Então vamos pensar quadril e coxas, né? Barriga, tem gente que acumula gordura aqui atrás. Porque alguns tecidos são mais receptivos para certos hormônios. Então, por exemplo, na região da gordura abdominal, é um tecido muito receptivo ao cortisol. Então, é aquela pessoa que às vezes nem é obesa, nem tá com sobrepeso, nem nada, mas até magra, treina, às vezes até tem braço definido, mas a barriga não sai. Por quê? Porque aquele tecido tá mais receptível ao cortisol. E a mesma coisa quadril e coxa. É um tecido com muitos receptores de estrógeno. Então, é como se o seu metabolismo hormonal estivesse programado para tudo que você ganha de gordura, você vai direcionar para a região do quadril e coxa. Tá? E aí a gente tem que trabalhar em duas coisas aqui. Primeiro, qual está sendo esse estímulo de ganho de gordura? Está tendo muitos picos de glicemia ao longo do dia? Está, quando faz uma refeição saudável, mas que não tem esse equilíbrio, né, de liberação de energia, a energia liberada de uma forma muito rápida? Está passando por estresse ou fica muito tempo em jejum e isso aumenta essa formação de gordura. Então, tudo isso é a gente trabalhar no estímulo. A primeira coisa, a gente tem que reduzir esse estímulo. E mais a segunda coisa é, quando eu direcionar essa gordura, se tiver muito estrogênio direcionando para essa região do quadril e coxas, eu nunca vou mudar esse contexto dessa gordura localizada. Então, se a gente conseguir otimizar esse processo de não direcionar tudo para ali, porque eu não tenho o excesso de estrógeno a todo momento, eu consigo amenizar isso, tá? É claro que a gente tem as nossas questões do biotipo e genéticas, então uma mulher que tem o corpo mais curvilíneo não vai se tornar uma mulher longilínea, né? Mas ela consegue chegar no melhor estado dela, que é não ter tanta gordura localizada ali, tá? Então, por isso que às vezes o emagrecimento como um todo, vou lá pra esteira, vou fazer um regime, não tira essa gordura localizada. Não sei se faz sentido pra vocês, tá? E aí, o que a gente vai pensar, meninas? Essa conexão do estrógeno, quando a gente fala tudo é piorado ou causado pelo estrógeno, uma coisa que eu não quero que vocês tenham em mente é o estrógeno é ruim, tá? Porque se a gente coloca isso na nossa cabeça... Quando nos proporem de bloquear o estrógeno, olha, vamos tomar então um anticoncepcional que vai bloquear a sua produção de estrogênio, que você não vai menstruar. Ou, nossa, mulher é muito ruim, mulher é sofrido mesmo, a gente nasceu para ser condenada. Você entra num pensamento destrutivo que não vai te levar a lugar nenhum. E não é isso que eu quero que vocês pensem, tá? O que a gente tem que pensar é o que está fazendo esse estrógeno estar em desequilíbrio. Tudo que a gente produz do nosso corpo precisa ser eliminado. E quando a gente está com um desequilíbrio nessa eliminação, ou até a gente está reabsorvendo demais, a gente começa a fazer com que esse hormônio fique mais circulante ali no nosso corpo,
tá? Então, o problema não é a gente produzir estrógeno, muito pelo contrário. Quem não está na menopausa ainda, ou não passou, ou não viu ninguém passando pela menopausa, vocês vão ver o que o estrógeno faz no nosso corpo. Então, é ele que dá o viço, o colágeno para nossa pele. Quando você perde o estrógeno, sente uma uva passa, murcha tudo, né? É o estrógeno que dá lubrificação para o nosso cabelo, é o estrógeno que dá lubrificação para as nossas mucosas, olhos, vagina, articulações. Então, se você é aquela pessoa que está sempre estralando as articulações, pode ser um nível mais baixo de estrógeno, né? Então, o estrógeno, ele tem sim esse potencial, mas como tudo no nosso corpo, tanto em termos de hormônios, até se a gente pensar nos alimentos, né? Água é bom? É. Muita água é bom? Não. Fibra é bom? É. Muita fibra é bom? Não. Cúrcuma é bom? É. Muita cúrcuma é bom? Não. Então, tudo em excesso é aquela reação realmente do remédio e do veneno. Tudo em excesso é desequilíbrio. E a mesma coisa é quando a gente pensa no estrógeno. Ele em excesso vai estimular crescimento de tecido mamário, ele em excesso vai estimular com que tudo fique mais congestionado. Então, a formação de trombo fica mais congestionado, a circulação fica mais congestionado, a coagulação aumenta. E isso acaba desequilibrando muito, tá? Então, quando a gente pensa em celulite e melasma, a gente vai pensar nesse processo realmente de otimizar essa detoxificação, de estimular essa saída do estrógeno com mais facilidade do nosso corpo. E isso pode acontecer por algumas vias, tá? A primeira via é pelo intestino, porque se a gente tá com o intestino parado, preso, só sai bolinha, tem que fazer força para fazer cocô, a gente está reabsorvendo muito estrógeno ali do nosso intestino. E mesmo que às vezes a gente vá ao banheiro todos os dias e não tenha dificuldade com isso, a gente tem algumas bactérias que podem ajudar o nosso corpo a reabsorver esse estrógeno. Então, por isso que a gente começa atuando nessa parte da modulação do intestino, tá? A segunda questão é a gente realmente otimizar a detoxificação. Detoxificação não é só suco verde. Detoxificação é a gente ter engrenagens que vão fazer o nosso metabolismo funcionar. E isso envolve, se tem alguma deficiência nutricional, desde ferro, vitaminas do complexo B, essa detoxificação vai estar mais lenta. Se tem um hipotireoidismo subclínico, essa detoxificação vai estar mais lenta. Então, a gente começa a olhar realmente para esses pilares para que essa detoxificação seja ajustada, tá? Se tem um consumo muito alto de cafeína, por exemplo, essa detoxificação pode estar mais lenta em alguns casos. Se tem um baixo consumo desses alimentos que são os alimentos detoxificantes, então brócolis, couve-flor, repolho, alguns exemplos, tá? A gente tem várias vias, essa detoxificação vai estar mais lenta. E a terceira via é a gente ter alimentos que competem com o estrógeno e com isso ele não vai se conectar nos receptores de uma forma tão forte e o efeito dele vai ser mais fraco. Tá? Então, por isso que entra aí alguns chás, alguns alimentos que têm o efeito dos fitoestrógenos, porque isso já vai amenizar toda essa ação do estrógeno no nosso corpo, tá? Quando a gente pensa em TPM e fluxo intenso, o que a gente tem que pensar? Como que um fluxo se torna intenso? Tá? Então vamos pensar lá no comecinho do nosso ciclo menstrual. Você acabou de menstruar, os hormônios desceram e isso permitiu com que o endométrio, né, todo aquele sangue do seu útero se descamasse, tá? Depois, logo que tudo isso aconteceu, você começa a aumentar esse estrogênio novamente. Quando você aumenta, você está construindo camadas de endométrio. Agora vamos pensar, quanto mais estímulo para construir camadas de endométrio eu tenho, maior vai ser o sangramento. Então, como que a gente resolve um fluxo intenso? Não é durante a menstruação, não é como um processo de corte que você quer estancar aquele sangue, né? É diferente, é reduzindo esse estímulo de estrogênio no começo do seu ciclo. Então, o fluxo intenso não é resolvido e não é um problema do final da menstruação, ele é um problema para a gente olhar no começo do seu ciclo. Por isso que a gente regula hormônios pensando no ciclo como um todo e não só em etapas separadas, tá? Então, se a gente lá no começo do ciclo, quando esse estrógeno está aumentando, a gente começa a trabalhar nesse metabolismo hormonal para esse estrógeno não aumentar muito, a gente não vai ter tanto sangue ali nessa camada desse endométrio e o fluxo se torna mais ameno, tá? Então, é dessa forma que a gente pensa. É claro que contextos onde a gente tem
mioma, endometriose, adenomiose, esse fluxo pode estar piorado. Então, por exemplo, no mioma, imagina que isso aqui é um útero, tá? De uma forma bem... E aí, imagina que a gente tem uma bolinha aqui, ó. Vou colocar minha borracha aqui, tá? Então, a gente tem uma bolinha aqui. Inclusive, os miomas, eles podem ser em diferentes locais, tá? Sempre tem gente perguntando de mioma, eu vou explicar um pouquinho aqui. Então, ó, o mioma, ele pode ser pendiculado, que é para fora. Esse é um mioma que tem menos risco e que geralmente não afeta o seu sangramento, porque ele é até mais fácil, por exemplo, de ser retirado, né? Ele pode ter algum problema, por exemplo, se você ficar grávida com aquele mioma pendiculado, e aí ele vai crescendo também. Inclusive, minha mãe, quando engravidou de mim, ela tinha um mioma, ela fez uma cirurgia ainda grávida para tirar o mioma, tá? Eu achei uma coisa muito doida depois que ela me contou. Mas quando ela tava de 3 meses, ela teve que tirar esse mioma que começou a crescer demais. E realmente tem um estímulo de todos os hormônios da gestação e aquilo começa a crescer. A gente tem os miomas que são no meio do músculo, tá? Submucosos ou subserosos. E aí, esses miomas tendem, quando o útero tá se contraindo para eliminar esse sangue e depois ele se contrai para parar essa eliminação, esse mioma que tá aqui, ele dificulta com que essa contração aconteça de forma completa e pare desse sangue descer, tá? Então, por isso que muitas vezes essa mulher continua tendo muito esse sangramento, mesmo que a menstruação acabou, às vezes ela tem um gotejamento, tá? Então, isso, se tem mioma, essa pode ser uma das causas. Se não tem mioma, pode ter outras causas envolvidas também, como a dificuldade de subir esse estrógeno, tá? Então, nesses tecidos, mioma, endometriose, adenomiose, o que a gente tem? A gente tem um tecido do endométrio com uma alteração. É uma célula com uma alteração. Mas é uma célula que responde ao estrógeno. E se ela tá com alteração porque ela tá se proliferando demais e ela responde ao estrógeno, sempre que tiver o estímulo de estrógeno ali, ela vai responder e vai crescer. Então, novamente, o problema não é o estrógeno, mas a célula que está com alteração. Por isso que a gente fala que, no caso da endometriose, é uma alteração imunoinflamatória. A gente tem uma alteração imunológica ali. Tem bastante teorias já falando. E a gente vê isso com muita clareza dessa relação do intestino, de uma contaminação de micro-organismos entrando aqui e estimulando essa alteração celular. Mas, sim, vai ter uma relação com o estrogênio, tá? Por que falam que isso melhora quando entra na menopausa? Apesar de eu já ter visto muitas mulheres próximas da menopausa identificando essa questão, eu já vou explicar por quê, tá? Porque os hormônios reduzem e a gente não tem mais estímulo para ele crescer, tá? Antes da gente entrar na menopausa, e isso vai ser um tema também dos nossos encontros, principalmente na semana que vem. Todas nós passamos pela transição hormonal. O que é isso? A gente vai passar por 7 a 10 anos de flutuações hormonais antes de entrar na menopausa, cujo a média de idade ali é por volta dos 50 a 51 anos, tá? Na menopausa em si, que é o período de 12 meses sem menstruar e depois da menopausa, a gente fica realmente com os hormônios baixos e isso não é novidade para ninguém. Porém, o que muitas mulheres confundem é antes da menopausa, quando a gente fala depois dos 40, as coisas mudam, você não vai ficar com esses hormônios baixos. O contrário, você vai ficar com esse estrógeno mais alto, tá? E por isso também nós falamos que essa é uma janela de desafio da saúde da mulher. Se ela tem alguma célula alterada, esse é o momento que essas coisas vão se manifestar. Porque ela vai viver esse momento de aumento hormonal sem um equilíbrio adequado da progesterona que antes existia. E eu vou mostrar para vocês na aula isso num gráfico, e tem um outro momento da nossa vida que isso acontece. Então, naturalmente, toda mulher vai passar pela predominância estrogênica na vida dela. Naturalmente. E por isso que a gente precisa entender o que é isso para saber lidar com isso, porque nós vamos passar por isso. Isso é uma das certezas que a gente tem, tá? Então, nesse momento de aumento do estrógeno, é o momento que algumas mulheres identificam câncer de mama, é o momento que algumas mulheres nunca tiveram cólica, dor, já têm filhos e depois identificam uma endometriose, é o momento que as mulheres começam a manifestar mioma, porque elas estão com esse desequilíbrio hormonal que facilita o crescimento de qualquer tipo de tecido que é responsivo ao estrógeno, tá? Então isso é algo primordial para vocês saírem
desses nossos encontros, sabendo que a gente vai passar por esse período de transição hormonal, tá bom? Ó, a Cacá até falou que ela tem todos os tipos de mioma, não tem sintomas e estão sem crescer. Perfeito, tá? Então, o mioma, eu entendo que ele é um tecido que tem um estímulo de estrógeno, mas ele também é um sangue parado, tá? Então, quando a gente tem esse sangue parado, a gente pode ter o que a gente fala de como se fosse uma deficiência de sangue, esse sangue não circula o suficiente, daí a gente vai olhar muito para fatores, se essa mulher tem fatores, por exemplo, para formar trombos ou para formar no mioma, ele não é só um sangue, mas ele tem estrutura de colágeno ali dentro, né? Então é uma bolota de sangue. Então é como se fosse essa facilidade de formar de fato coágulos, né? De formar ímbulos. Então a gente olha muito para isso. Que coisas da nutrição que vão estar facilitando quebrar esse sangue, circular melhor esse sangue, além do estímulo estrogênico, tá? Aí vocês perguntaram, o melasma antigo tem cura, né? Eu acho que se o melasma ele é muito forte, primeiro, vamos atuar nessas estruturas que estão estimulando essa formação. Então, olha, tem um estresse oxidativo muito alto, tem uma alteração hormonal que está mantendo aquele melasma ali. Mas eu não sou contra vocês fazerem algo de fora para dentro também, né? Então, algum estímulo que facilite isso. Apesar de ter muita discussão, eu não sei quais são os tratamentos estéticos, ou, enfim, não sou muito próxima disso, para melasma. Mas existe muito essa discussão. Se você, por exemplo, coloca um ácido na sua pele e você tem estímulos internos para formar mais melanócitos, quando você cicatrizar isso, às vezes você só escurece a sua pele e não clareia. Por isso que o tratamento de dentro para fora, reduzindo esses fatores hormonais, esses fatores inflamatórios, esses fatores de glicação que a gente fala, né? Que glicação, para vocês entenderem, imagina um caramelo, né? Imagina uma crostinha de alguma fritura. Aquilo é uma glicação. E isso acontece no nosso corpo também. Quando uma molécula de açúcar se cola numa estrutura proteica, como o do colágeno, por exemplo. Então, ou numa hemoglobina glicada, né? Então, isso vai aumentando essa formação de manchas, tá? E aí, eu só quero explicar da TPM. Deixa eu ler rapidinho que vocês escreveram aqui, ó. Parabéns, Pri, nenhuma ginecologista me explicou isso antes. Legal, acho que a ideia é a gente entender, tá? É claro que nem sempre, dependendo do contexto de ginecologista, elas têm tempo hábil para explicar tudo isso, mas às vezes a visão é um pouquinho diferente também, né? Então eu realmente quero que vocês entendam isso. E mioma endometriose, muita cólica a partir do dia 20 do ciclo, até o primeiro dia antes de menstruar, menstruação regular e fluxo ok, tá? Interessante essa cólica a partir do 20º dia do ciclo, e aí eu penso em alguns outros fatores que talvez estejam um pouco fora do nosso contexto aqui da live, né? Mas desde realmente um processo inflamatório, eu pensaria se tem aí alguma alteração intestinal. Às vezes tem alguns parasitas que pioram cólica, tá? Como o oxiurus. A relação de estamina também, então é bem nessa segunda fase do ciclo que você tem cólica, então será que tem uma sensibilidade maior à estamina, tá? Então algumas coisas pra gente pensar como que tá esse metabolismo da progesterona, né? Mas interessante ter tantos dias de cólica assim, né? 40 anos, muita acne, cansaço físico e mental, mas acúmulo de gordura no abdômen, sou magra. Aqui, Tati, eu penso muito mais a parte do cortisol também, tá? Então, gordura de abdômen, assim, eu vou falar mais na semana que vem dessa relação do cortisol, não vai ser tanto o foco dos temas das lives dessa semana, mas eu já fiz muita live falando de cortisol aqui, dá até pra você dar uma olhada lá no YouTube, até no arquétipo hormonal, quando eu falo do arquétipo hormonal, né, então tem uma live lá que eu explico isso, mas a acne, ela tem muito essa relação também com esse metabolismo do cortisol, da insulina e a parte do intestino, tá? É possível tratar a adenomiose sem anticoncepcional e sem retirar o útero? Então, assim, meninas, o meu pensamento como nutricionista se tem um tecido disfuncional que está tendo esse estímulo de estrógeno, o que eu vou atuar? Nessa regulação hormonal em melhorar o funcionamento dessa célula. Então, o que pode alterar o funcionamento de uma célula? Novamente, alguma alteração do microbioma intestinal, né? A gente realmente pensa que tem
uma bactéria que não é muito boa ali no seu intestino e ela atravessa para dentro do seu corpo. Então a gente chama isso de endotaxemia, né? Então é como se fosse uma autocontaminação. Então isso às vezes já tem estudos mostrando essa relação, né? Com o aumento de mioma, por exemplo, com o aumento de alterações ali, ovários policísticos. Então isso vai para outros lugares, né? Então eu penso muito nisso, nessa regulação, tá, Michelle? Sim, eu diria que é possível. Em alguns momentos eu falo, o anticoncepcional ele pode ser uma bengala, você não tá aguentando de dor e ele te ajudou a passar por aquele processo, ou você tá com muito medo porque você saiu de uma cirurgia de endometriose e você tá com muito medo de tudo que você passou. Mas a gente tem que se tratar antes de começar a mudar esse contexto de estímulo inflamatório, estímulo intestinal, estímulo hormonal, para as coisas irem acalmando e você consegue regular isso sim, tá? O endometrioma é um tipo de mioma. O endometrioma é a endometriose nos ovários, tá? No caso dos miomas, tem algum alimento que deve obrigatoriamente ser evitado? Sim, cerveja. Então, que se eu fosse priorizar, no caso de mioma, né, o que os estudos mostram mais essa relação do álcool. O álcool, eu até vou falar mais disso na semana que vem, já dando um spoiler, mas é um alimento que piora muito porque ele aumenta estrógeno e diminui progesterona e aumenta cortisol. Então, tudo isso que a gente falou que desequilibra, o álcool intensifica, tá? Se fala de doses moderadas, aí eu vou deixar pra falar lá na live de amanhã, mas a gente, assim, algumas mulheres às vezes precisam zerar mesmo e algumas conseguem. Ó. Estou sentindo muito desconforto na barriga antes da menstruação, com ciclos de 20 dias. Um ciclo de 20 dias, muito provavelmente já não está ovulando, né? Então, um ciclo muito curto, um ciclo abaixo de 24 dias, você não está ovulando. Então, você só tem o estrógeno ali, é a pura predominância estrogênica, você não produz progesterona. E aí, com esse estrógeno muito alto, o seu útero sente, né? Então, ele fica pesado mesmo. Não sei se vocês já sentiram isso do útero parecer que tá pesado mais no final da menstruação, porque de fato ele está mais pesado, é normal isso, né? Ele tá ali com, vamos supor, pelo menos uns 100 ml a mais, uns 100 gramas a mais, mas às vezes se você tem um fluxo muito intenso, você perdeu 200 ml de sangue, por exemplo, 250, imagina, são 250 ml, 250 gramas a mais ali na sua barriga, tá? Até eu não sei se vocês têm essa noção, gente. Então, o que é considerado um fluxo intenso? Um fluxo que a gente considera saudável é de 30 a 80 ml ao longo do ciclo menstrual, não é por dia, tá? Então, a somatória de todos os dias da sua menstruação dá de 30 a 80 ml. Se deu menos de 30 ml, tipo, você só usa um Carefree, você usa o copinho e só borra o copinho, não sai quase nada, é porque pode ser que você esteja com pouco estrógeno, tá? E se deu mais de 80 ml, a gente já considera um fluxo intenso. Então, quem usa copinho, cada copinho tem 20 ml. Então, seria mais ou menos você trocar o copinho ali, um copinho cheio, 4 copinhos cheios. E quem usa absorvente varia de 5 a 10 ml, podendo chegar até 15 se ele tá muito encharcado, tá? Então, para vocês terem uma noção de como que tá esse fluxo de vocês, tá? E aí eu vou explicar agora essa parte do período pré-menstrual. Então, assim, por que a relação do período pré-menstrual com esse aumento estrogênico, tá? Muitas vezes vocês podem até ouvir explicações errôneas de que o que causa os sintomas pré-menstruais é a progesterona, porque é nessa fase que a gente está produzindo progesterona. Então, todos os sintomas que estão ali acontecendo são decorrentes da progesterona, mas isso não é verdade. Alguns sintomas específicos em alguns metabolismos específicos, como na TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Às vezes essas mulheres elas têm uma forma de... os estímulos que essa progesterona dá não são entendidos, né? Então, por exemplo, na parte do humor, a progesterona vai estimular um neurotransmissor que se chama GABA, que nos dá foco, concentração, que deixa a gente mais tranquila frente a situações difíceis da vida. Então, é aquela pessoa que recebe uma notícia ruim e ela consegue pensar, raciocinar em cima daquilo, ela consegue pensar em soluções, né? Então, é mais ou menos isso que o GABA faz. E algumas pessoas que têm uma alteração, por exemplo, na TDPM,
a progesterona estimula esse GABA, mas no caso delas não, a progesterona não estimula esse GABA. Então por isso que elas têm mais intensificação dos sintomas pré-menstruais, tá? Então, fechando parênteses dessa parte da TDPM, o que acontece no período pré-menstrual é justamente a gente é influenciado pelas flutuações. Não sei se todo mundo viu aqui o rios que eu coloquei da montanha-russa, mas é justamente aquilo, é aquela forma que eu sempre explico para vocês. Se a gente teve um aumento muito grande do estrógeno e uma hora ele começa a descer, quanto mais você sobe, pior a queda. Então, é nessa descida que a gente sente os sintomas, tá? Então, tá descendo ali o estrógeno. Putz, naquele dia eu fiquei deprimida e uma hora eu tava eufórica e depois eu tava deprimida de novo e eu queria muito chocolate. Ou eu fiquei muito irritada, né? Então, é porque o estrógeno subiu de novo. Ou porque tava com muita dor no seio. Então, esse estímulo estrogênico foi muito para os seios também. Então, tudo que é de flutuação, parte de insônia, né, parte de ansiedade, é por conta dessas flutuações. O nosso corpo fica bem quando ele está estável. Então, se a gente pensa em estabilidade de glicemia, estabilidade de insulina, estabilidade de fontes de alimentos, né? Então, tudo que o corpo fornece estabilidade para o corpo, ele fica tranquilo, ele não precisa trabalhar para reequilibrar o metabolismo dele, tá? E quando a gente fica muito instável e no período pré-menstrual, a gente já tá mais suscetível a ter mais flutuações do estrógeno, mas também a gente já tá mais suscetível a estar mais sensível ao cortisol. Então, se você consome alimentos que estimulam muito essa flutuação do cortisol, como, por exemplo, como café, ou se você come refeições que toda hora estão dando pico glicêmico, ou se você realmente, no período pré-menstrual, tem que lidar com muitas situações estressantes, tudo aquilo são somatórias de instabilidades para um momento que já é instável, tá? Então, eu dou o exemplo da montanha-russa e dou o exemplo do pouso do avião, né? Então, se você tá pousando no avião, você tá lá no banheiro do avião, tentando fazer xixi e tem que se segurar, é muito mais difícil, tá? Então, esses processos de instabilidade, a gente tem que trazer estabilidade para o nosso corpo. E como que a gente traz essa estabilidade? Evitando com que esse estrógeno aumente muito, principalmente trabalhando lá no começo do ciclo, trabalhando para que a glicemia fique mais estável e evitando tudo que dá muito pico de cortisol, como o café, por exemplo, o açúcar. Então, tudo isso vai dar muito pico de cortisol, tá? Então, quando a gente pensa em período pré-menstrual, não é um problema da progesterona, não é um problema dessa fase, mas geralmente é um problema dessa queda muito brusca, tá bom? E aí, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Quem tiver ali no grupo lá das Mulheres Equilibradas, eu vou disponibilizar para vocês, que até a Thali falou, como cuidar do estrógeno no início do ciclo. Então, eu vou disponibilizar para vocês alguns dos principais alimentos ricos em fitoestrógeno, e principalmente os chás mais ricos em fitoestrógenos, tá? Eu vou fazer esse material aqui depois da live e disponibilizar para vocês. Porque essa é uma das formas, e talvez a forma mais rápida e fácil que vocês conseguem começar a trabalhar nisso. Então, eu sinto que eu realmente tenho esse sintoma do estrógeno mais alto. Eu vou começar lá no começo do ciclo, já usando fitoestrógenos para o meu estrógeno não se conectar muito com esses receptores. E aí vocês vão começar a observar que talvez o período da ovulação é mais tranquilo, você não fica tão irritada, que talvez o muco cervical, que eu já vou falar e explicar um pouquinho melhor, você não começa a ter ele de uma forma tão precoce, tá? Então, tudo isso você começa a equilibrar melhor. E a mesma coisa, a gente pode sim usar fitoestrógenos com efeito mais fraco na segunda fase do ciclo. E esse é o princípio do ciclo da semente. A gente usa um fitoestrógeno mais forte na primeira fase do ciclo e o fitoestrógeno mais fraco na segunda fase do ciclo. E aí vocês podem considerar alguns chás também. Por quê? Porque se o meu estrógeno tá caindo com muita velocidade e eu entro com alguns fitoestrógenos se conectando só nesses receptores, essa queda fica um pouco mais amena. Então, eu posso vir a ter melhora de alguns sintomas pré-menstruais porque eu tô usando esses fitoestrógenos, tá? Por que eu posso vir? Porque tudo vai depender do seu contexto. Por exemplo, tem deficiências nutricionais aqui que estão piorando muito esse desequilíbrio hormonal. Tem alguma questão realmente de um processo inflamatório muito exagerado. Então, às vezes, a gente tem várias pecinhas do quebra-cabeça que a gente precisa olhar. Mas vocês já começam a trabalhar em uma pecinha, tá?
Para algumas pessoas, uma pecinha já é suficiente para resolver 100% das questões. Para outras, a gente precisa trabalhar em mais de umas pecinhas. Então, eu vou estar dando essa pecinha aqui para vocês dos fitoestrógenos, tá bom? O que a gente pode pensar em alimentos com maior efeito fitoestrogênico ali? Depois eu vou fornecer a listinha dos chás lá. Então, linhaça, alimentos derivados de soja, mas só que com bastante atenção. Eu não recomendo consumir proteína de soja, soja texturizada e soja que não seja orgânica, tá? Então, não é muito do costume do brasileiro, mas se você quer aderir a essa estratégia, tem que ser uma soja orgânica, porque o próprio processo da soja não ser orgânica pode causar alteração hormonal que a gente não quer, né? Que é esse processo dos contaminantes ambientais. Então, tofu orgânico, tempê orgânico, podem ser algumas alternativas aí para vocês considerarem, tá? Aí a Silvia comentou, né? Filha de 13 anos está com fluxo muito intenso e agora com anemia. A médica pediu reposição endovenosa. Você pode começar a usar o ciclo das sementes com ela, né? Pode ser interessante fazer reposição endovenosa. Mas quem é mãe de meninas aqui precisam estar nesses encontros, porque a predominância estrogênica acontece também quando a gente começa a menstruar, tá? Os 3 primeiros anos depois da menarca são anos de predominância estrogênica. E são também anos muito importantes. E isso foi nomeado pela Associação de Ginecologia Americana, que é o sinal vital. O que é sinal vital? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura. Então, quando a gente tá passando mal, a primeira coisa que o médico faz é mede o seu pulso, mede a temperatura, mede os batimentos cardíacos, né? Então, isso é sinal vital. Ele diz como está as funções básicas do nosso corpo. E essa Associação de Ginecologia e Obstetrícia Americana nomeou o ciclo menstrual como um sinal vital das mulheres, principalmente adolescentes. Se é uma adolescente que está com dores intensas no ciclo menstrual, que desmaia, que vomita, que tá perdendo muito sangue, que perde a escola, né? Ela tem que olhar pro metabolismo dela, pra saúde dela de uma forma importante. Ela tem que trabalhar com isso, tá? Porque ela pode estar com deficiências nutricionais, ela pode estar comendo realmente alguns alimentos que são muito inflamatórios e que estão aumentando muito o estrógeno dela. Ela pode estar, às vezes, com princípios já de endometriose, e a gente tem que olhar para todo esse processo de imunidade. Então, a gente precisa entender que essas questões não são só, a gente não pode pegar tudo e colocar num pacote assim, isso é coisa de mulher, é assim mesmo, mulher sofre mesmo, mulher sangra mesmo, mulher, né, tem TPM mesmo. Não. O que a gente tem que entender que é coisa de mulher é a ciclicidade. O que é a ciclicidade? Em um período do mês, talvez a gente queira ter mais contato com pessoas, em outro não. Em um período do mês, nosso desempenho esportivo vai estar melhor, em outro não. Em um período do mês, a gente vai conseguir planejar melhor as atividades, em um outro a gente vai ser mais criativa. Isso é ciclicidade, isso é coisa de mulher. Sofrer não é coisa de mulher, é alteração de sinal vital, tá? Então, a gente pode terminar aqui por hoje, mas quero muito que vocês fixem essa ideia, que realmente tudo que o nosso corpo está dizendo é algo pra gente entender, pra gente identificar, pra gente acolher e tentar ler aquele sintoma, digamos, tá bom? E aí eu só vou terminar com uma informação que eu acho que é super importante, não quero que vocês saiam daqui sem ela. E aí só lembrando, quem chegou depois, tá? Então essa semana a gente vai ter algumas séries de lives diferentes, principalmente no horário diferente, né, que agora é às 9 da manhã, mas a gente tá tendo então hoje, a gente vai ter amanhã, terça-feira, às 9 da manhã também, onde eu vou falar mais de alimentos, tá? E no sábado, a gente vai ter às 9 da manhã também, onde eu vou falar se você está fazendo a dieta que te ajuda nesse processo aqui dos sintomas que a gente tá falando. Então, é a dieta certa para celulite, para o melasma, para TPM intensa e para o fluxo menstrual intenso, tá? Principalmente considerando que a gente tem muitas dietas da moda e muitos profissionais que não consideram a fisiologia da mulher. Então, anotem ali no perfil do Instagram tem um calendáriozinho logo abaixo da descrição da bio. Então, vocês clicam ali e ativem as notificações para vocês não esquecerem e também se inscrevam no link que tá ali das aulas da semana que vem, onde eu vou entrar com um conteúdo mais aprofundado, vou dar mais materiais para vocês, para quem estiver lá no grupo, tá bom? E aí, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo hoje? Como que uma das formas de vocês identificarem o nível hormonal de vocês sem exames
de forma caseira, e eu diria de forma até mais fidedigna do que um exame que é só uma fotografia, né? Então, fotografia é coisa de Instagram, você só viu uma parte da vida da pessoa. Identificar sinais do corpo é a gente olhar ali no dia a dia como que tá esse contexto como um todo, tá? Então, um dos principais sinais dessa produção de estrógeno é a presença do muco cervical. Isso pode ter uma relação também com a hidratação como um todo, mas se você é uma mulher que teve um fluxo ali de 7 dias, vamos supor que é um fluxo mais intenso, tá? E aí, logo depois desse 7º dia, você já começa a ter o que algumas pessoas confundem com ovulação, que é aquele muco. Então, não necessariamente ele precisa ser um muco clara de ovo, mas ele pode ser algo deslizante quando você vai se limpar do xixi. Ele pode ser algo quando você vai tomar banho, você sente mais pegajosinho, né? E tem algumas mulheres que relatam que precisam usar absorvente, porque de tanto muco que tem, aquilo desce e aquilo tá sempre sujando a calcinha, aquilo desce com uma bolota, parece que fez xixi, né? Então, realmente, é uma produção de muco mais intensa. Esse muco, ele quer dizer que o nosso estrógeno tá subindo de novo. Então, pensando no exemplo da montanha-russa, período pré-menstrual, a gente tava lá em cima, preparando para o período menstrual, desceu, período menstrual, estamos lá embaixo. Depois a gente começa a subir de novo, tá? Então, quando esse estrógeno tá subindo, você observa esse muco, tá? Ele não quer dizer que você está ovulando, ele quer dizer que o seu estrógeno está aumentando, tá? Quando você ovular, esse muco vai sumir. Então, isso, inclusive, é um sinal muito importante para vocês saberem, olha, eu tô aqui tendo 10 dias de muco, e aí, depois do 10º dia, ele sumiu. Ok, você ovulou, mas você teve bastante tempo de um estrógeno bem alto. Ah, não, Pri, eu tive 3 dias de muco e depois ele sumiu. Não necessariamente ele vai desaparecer, mas às vezes ele muda a consistência. Ele fica mais pegajoso, ele fica parecendo um hidratante. Então, se você observa essa mudança do muco, você provavelmente ovulou, tá? Agora, se você observa que esse muco tá, depois da menstruação, na fase folicular presente, aí ele dá uma desaparecidinha, aí depois ele aparece de novo ali no período pré-menstrual, ele fica mais ali uns dias. Então, realmente quer dizer que você tá com esse perfil mais da predominância estrogênica, tá? Então, isso é algo muito importante para vocês considerarem ali nessa análise hormonal caseira, independente de exames, que é muito fidedigna e geralmente os diagnósticos de predominância estrogênica, falta de progesterona são clínicos, né? Então, até para as minhas alunas, a gente faz questionários a partir de sinais e sintomas, porque esses são os diagnósticos muito fidedignos, tá? É isso, então, por hoje. Só lembrando, quem quiser deixar alguma pergunta, clica aqui nesse sinalzinho de chat com um ponto de interrogação dentro, tá? Que eu consigo, acredito que eu consigo ver depois as perguntas ali na caixinha, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, espero vocês amanhã então aqui às 9, que a gente vai falar quais alimentos podem estar piorando esse equilíbrio hormonal. E até queria, antes da gente terminar, que vocês me contassem, que pode ser uma frase, uma palavra, o que mais marcou vocês hoje, então, o que foi novo para vocês de informação, o que foi uma surpresa, enfim, me contem o que mais marcou vocês hoje, tá? Como faz para entrar no grupo? É o link ali da bio, tá, gente? Ele vai direcionar vocês para um grupo no WhatsApp, tá? E aí vocês vão entrar ali no grupo. Quando os grupos fecharem, aí a gente manda uma mensagem de boas-vindas e manda o material para vocês, tá bom? A Roberta perguntou, estradiol 168 na fase lútea indica predominância estrogênica? Então, eu tenho que saber que dia do fase lútea exatamente você tava e quando que você ovulou, né? Para ter essa noção, tá? A predominância estrogênica, ela pode acontecer até quando a gente tem o estrógeno baixo, porque ela fala de uma relação da progesterona também, tá? Mas não tende a ser, assim, dentro das referências de fase lútea aí, não tende a ser um estrógeno muito alto, dependendo do dia que você tava, tá? Ó, pontos de alerta, tá? Ó, a Maria falou,
quando tá no período, né? Então, quando tá menstruando, fica com muita dor na coluna, não consegue andar, febre, dor de cabeça, fraqueza e vômito. Eu indico, Maria, que você faça uma investigação de endometriose, tá? Quando são sintomas muito fortes, assim, que irradiam, né? Então, acho legal fazer para entender como é que tá esse contexto. Por mais que você precise fazer um tratamento depois do processo inflamatório, hormonal, tudo é legal fazer, tá? Eu acho que tem, às vezes já tá, enfim. Mesmo que esse muco dure 2 dias, aí sim, você aumenta, talvez você não tenha esse super aumento de estrógeno, você aumentou pontualmente e depois você ovulou, tá? Vocês vão ver na semana que vem como a gente pode ter sinais de predominância estrogênica, mesmo que o estrógeno não esteja super alto nos exames, ou até esteja baixo. Então, eu vou explicar um pouquinho isso. Às vezes a gente pode ter todo o perfil de predominância estrogênica, mesmo que o valor de estrógeno não esteja alto, tá? Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Tá, beleza, vocês não escreveram a palavra exatamente, né? Legal. Tá bom, gente, fica pra próxima, então. Um beijo pra vocês e até amanhã.